Wilson, que vai expressar sobre o trabalho de oráculo. Salve Deus e boa sorte. Salve Deus, oráculo. Horário. Os dias de funcionamento deste ritual são quartas, sábados e domingos, podendo excepcionalmente ser aberto em um dia de retiro. O oráculo será aberto a partir das 18 horas e no mais tardar até as 19 horas. Se porventura não foi possível a abertura do oráculo dentro do horário estabelecido, o comandante poderá abrir o portão, fazer a sua emissão e ficar de honra e guarda com o portão aberto, até ser possível a abertura do ritual. Formação. Este trabalho só poderá ser realizado em templos que disponham de corrente mestra. O comando do oráculo será exercido por mestres adjuntos. A corte compor-se-á dos seguintes mestres: 2 ninfas samaritanas, uma ninfa Sol e Urici, 2 ninfas Muroicis, 2 ninfas Darmochinto, 2 ninfas franciscanas, um comandante e sua ninfa,
no mínimo 2 mestres ajanãs com suas ninfas. Poderão participar outras ninfas que não pertençam a falanges missionárias. Observações. O mestre comandante, as ninfas missionárias e os mestres ajanãs deverão ser escalados. As ninfas das falanges missionárias com indumentárias devem se posicionar na corte na ordem comum aos demais rituais. Ritual. A corte sairá do castelo do silêncio, entrando na parte evangélica, passando pelo aledar, depois pelo pai seta branca, até a entrada do oráculo. Na frente do oráculo, as 2 ninfas muroicis abrem o portão. Uma permanece do lado de fora, enquanto a outra caminha para o seu interior, posicionando-se à direita do oráculo e faz a sua emissão, e depois o seguinte canto: Salve Deus! Eu, missionário muroici, venho nessa bendita hora pedir a devida permissão ao grandioso Simiromba de Deus, o nosso pai seta branca, para a abertura do oráculo. Salve Deus! Observações. Sempre ao entrar e sair do oráculo, deve-se emitir: a minha missão é o meu sacerdócio, Jesus está comigo. Logo após entra o comandante e sua ninfa, as ninfas samaritanas, a ninfa Urici e os demais mestres ajanãs, acompanhados de suas ninfas. Após estes mestres, entram as demais ninfas e mestres que estiverem compondo a corte. As ninfas muroicis fecham e abrem um portão, quando houver necessidade. Não havendo ninfas muroicis, o portão será controlado por uma ninfa sol. Assim que os mestres se encontrem dentro do oráculo, as samaritanas se servem do vinho, em seguida as muroicis, que devem subir acompanhadas do mestre comandante. O comandante faz a sua emissão, toma o vinho e retorna, juntamente com as ninfas, a seu posto. Se houver mais algum mestre sol ou ninfas pertencentes a outras falanges missionárias presentes na corte e que não irão participar do ritual e que permanecerão no oráculo, deverão também ser servidos do vinho. Em seguida, uma ninfa sol Urici e uma samaritana sobem a rampa e, voltando-se para o portão, fazem uma reverência e, novamente frente à cabine, simultaneamente abrem o véu, observando se tudo está em ordem. Em seguida, ficam novamente voltadas para o portão e emitem seus cantos, primeiro a samaritana, em seguida a ninfa sol e Urici. Terminados os cantos, a samaritana serve o vinho a Urici, pedindo a outra samaritana que conduz o comandante e a ninfa sol até a sua presença para fazer a cultura da ninfa sol que acompanha o mestre Ajanã. O comandante sobe a rampa, conduzido pela samaritana, ao lado da ninfa sol, e de frente para a cabine, a ninfa sol toma seu vinho e faz a sua emissão. Terminado, o comandante e a ninfa sol descem. Em seguida, a ninfa sol, juntamente com o mestre Ajanã, sobem a rampa e a samaritana serve o vinho ao Ajanã, que é encaminhado para o interior da cabine, enquanto o comandante conduz a ninfa sol para o fundo da mesma e abre a porta para que ela entre e faça o convite da presença do pai seta branca. Ao elevar a taça para tomar o vinho, emite-se: ó Jesus, este é o teu sangue, que jamais deixará de correr em todo o meu ser. Ninguém jamais poderá contaminar-se por mim. O tempo de incorporação de cada Janã é de aproximadamente 30 minutos. Em casos excepcionais, poderá haver comunicação com a doutrinadora para proporcionar uma mensagem ou informar, se necessário, a desincorporação antes da hora marcada. Terminado o tempo de incorporação, o comandante pede a uma ninfa, exceto a samaritana, que o acompanhe até a cabine e de frente ambos emitem: a minha missão é o meu sacerdócio, Jesus está comigo.
O comandante se dirige ao pai Seta Branca e em voz baixa diz: meu pai, está na hora de desincorporar o aparelho. O senhor está de acordo? Desincorporado, o mestre Ajanã se levanta, fazendo a seguinte prece: ó Jesus, graças a ti, Jesus querido, me foi dada esta feliz oportunidade de receber em todo o meu ser esta divina luz que foi meu pai Seta Branca, o Simironga de Deus. Ó Jesus, me faz instrumento de tua paz, que as forças se desloquem em favor, e para que eu possa partir sem receio, ilumina meus olhos, minha boca e meus ouvidos, com barra zero, barra zero, barra x, barra barra, em teu santo nome, a ti, Jesus querido, salve Deus. Em seguida, o comandante vai buscar Ninfa-Sol no fundo da cabine. Esta, ao receber o mestre Ajanã, acompanha-o até a ânfora, para que a samaritano sirva na água. Encerramento. Recomenda-se ao mestre comandante que encerre o ritual antes da meia-noite. O comandante se dirige à frente da cabine e entre as ninfas Samaritana e Urici, volta-se para o portão e faz o seguinte canto: Jesus, estamos reunidos em teu santo nome, bendizendo os momentos felizes que aqui tivemos, na luminosa harmonia do Simironga de Deus, meu pai Seta Branca, nos dando a mais perfeita luz. Jesus, que todo este acervo de energia seja levado aos mundos encantados, na cura desobsessiva do Cavaleiro da Lança Vermelha, da cura dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos, e com barra zero, barra zero, barra x, barra barra, em ti, Jesus querido, salve Deus. Com a emissão do canto de encerramento pelo comandante, todos os mestres retiram-se do oráculo e o trabalho está encerrado. Prisioneiros, com exceção do Ajanã e da Ninfa-Lua, os demais podem participar na roupagem de prisioneiros. Observações: para cada trabalho serão escalados 2 mestres Ajanãs que irão se revezando nas incorporações. Contudo, outros Ajanãs que se apresentem depois também poderão participar desse trabalho. Depois do oráculo aberto, os mestres poderão sair por alguns instantes em caso de necessidade. No decorrer do trabalho, só poderão entrar, no máximo, 10 pacientes, e para isso se torna necessário ninfas franciscanas ou Darmoshinto, que deverão conduzi-los até a presença do pai Seta Branca. De frente ao pai, fazem uma reverência, sendo em seguida conduzidos para fora do oráculo. Sob a guarda das ninfas franciscanas, os pacientes aguardarão as ninfas Darmoshinto para servi-los do vinho e em seguida liberá-los. A consagração de talismãs poderá ser feita pela Ninfa-Sol e Urici. Salve Deus. Santos irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade, porque convivendo com o que se refere a Murici, naturalmente algumas orientações já haviam chegado aos nossos tempos, e dizer a vocês que Carmen Lúcia está até sofrida, porque ela participou comigo de uma reunião e ponderou as orientações no decorrer do tempo, mas chegou às nossas mãos, ou às minhas mãos, uma lei, uma carta assinada por uma mãe, direcionando que era assim. E assim eu não pude, e nem poderia, atender a minha irmã. Mas ponderei com ela que, como filha, ela também tinha o mesmo compromisso. Sei que ela está angustiada, não é? Porque são orientações que vêm ao longo do tempo, mas essa carta aqui, a certa estreita, chegou às minhas mãos e eu tinha que cumprir e honrar esses valores, não é? Eu convido o mestre Silvério para que venha até aqui, porque isso foi uma sugestão dos mestres mais do Templo Mãe que conviveram conosco nessa comissão, que a preparação, tanto aqui como lá fora, ela estava, cada um fazia de um jeito essa coisa toda. Então os senhores poderão pensar que há uma recaída aí a nível de trabalho, mas
Eu tenho certeza que por tudo que eu ouvi ao longo do tempo dessas reuniões das comissões, que é de vital importância. Peço a atenção dos senhores e procurem em Cristo Jesus a colocar em prática tão logo chegue em casa. Boa sorte, meu mestre. De frente à pira, o mestre deve estar com os braços estendidos na altura dos ombros e dizer as seguintes palavras: Senhor, Senhor, faze a minha preparação para que neste instante possa estar contigo. Baixa os braços do outro lado. Meu Senhor e meu Deus. Baixa novamente os braços e na base da mesa evangélica. Meu Senhor e meu Deus. Salve Deus, meu irmão. Isso vai estar gravado. Quem não deu para ver direitinho pode recorrer a fita. Mas a informação que chegou à comissão é que realmente aqui mesmo está havendo muita diferença, muita coisa, né? Isso vem está tendo um constrangimento. Aqui eles não têm oportunidade de orientação direta. O mestre Amário vai falar sobre a cruz do caminho. Salve Deus. Cruz do caminho. Histórico. A cruz do caminho representa a missão de Pítio quando partiu de Delfos para Esparta para libertar um casal de reis subordinados ao rei de Esparta, que seriam executados por não terem filhos e assim dar lugar a outra dinastia. Pítio partiu em socorro daquele jovem. Pítio fez os chamores do vale sem que ninguém lhes tocasse. Os reis concederam clemência aos condenados e os mesmos partiram para um castelo solitário e certificaram a cura daqueles que aflitos lhe procuravam. Para a identificação do castelo foi ficada uma cruz como identificação, daí o nome Cruz do Caminho. A Cruz do Caminho é um trabalho altamente iniciado, com poderosos cruzamentos de forças curadoras e é realizado na presença de Mãe Iemanjá, ministros, médicos de curas, sereias e magos. Horário. A Cruz do Caminho não deve ser realizada após as 21 horas. O ritual deve ser formado com antecedência para a formação do cortejo. Este trabalho só poderá ser realizado em templos que disponham de corrente médica. Os mestres e falanges missionárias formarão a corte do Castelo do Silêncio. Assim sendo, os componentes deverão estar medianizados. São escalados 2 adjuntos, um comandante e um ariano. O comandante deverá tomar providências para a perfeita realização do trabalho, verificando os componentes da corte, com o mínimo de 7 pares e o máximo de 14. O vinho, a chave do portão do Sanai, a ninfa-lua que será divina, 2 ninfas sólidas, uma para o canto do terceiro sétimo e a outra para condenar a reverência à Mãe Iemanjá. 2 samaritanas que ficarão ao lado do sal e em seguida servirão vinho. 2 da rochita que ficarão de olho e guarda da divina. 2 moraicins com a missão de abrir e fechar o portão. 2 jaçanãs com a missão de colocar as moças. Observação. Para a realização do trabalho é indispensável pelo menos uma de cada falange mencionadas no item anterior. Caso haja mais de 2, as excedentes ficarão de honra e guarda no fundo do alelá. No castelo
Castelo do Silêncio, o comandante convida os participantes para formar o cortejo fora do castelo. Jornada. A jornada é formada com uma corte de samaritanos, magos e midianos. A seguir, vem o comandante, tendo à sua direita o ariano. Logo atrás, a divina tendo à sua direita Ninfa Sol Elisi, seguida pelas outras missionárias que irão participar do ritual. Após as missionárias, os mestres Sol, à direita dos mestres Luz. Em caso haja trio adjunto entre os participantes, deverão ficar à frente dos mestres, logo atrás dos missionários. Emitindo mantras, a jornada entra na parte evangélica, contando mesmo, sobe a ordenar, onde dá uma parada. Neste momento, a Yurici coloca as adagas na divina e entrega o véu ao comandante para que o mesmo cubra a cabeça da divina. A seguir, a jornada prossegue em direção ao radar. Passa pelo Pai Santa Branca e indo até o oráculo. Em frente ao oráculo, ante o portão aberto, o ariano segura suavemente a mão da divina e, após passar pelo portão, próximo do primeiro degrau da rampa, ele diz: salve Deus, a minha missão é o meu sacerdócio, Jesus está comigo. Em seguida, entram no oráculo, vão se amanhando e aguardam a chamada do comandante. Após a divina e o ariano entrarem no oráculo, a jornada prossegue. A corte para o capitão na cruz do caminho, a mula se abre o portão e o cortejo entra, com as missionárias já tomando as suas posições. O comandante para no alto da rampa e começa a distribuir os pares e mestres. Coloca os dois primeiros pares na seta, na seguinte ordem. Primeiro, o Jaguaçol e a Ninfanura. O segundo, o Jaguanura e a Ninfaçol. Os demais, alternadamente à direita e à esquerda, ordenar e vice-versa. Para a santa, deverá ser conduzido unicamente um paciente com dificuldade de locomoção, que ficará deitado. Caso não deixe o paciente, serão conduzidos o mínimo possível, de 7, que ficarão sentados. Os outros pacientes deverão ficar fora do cenário, junto ao portão, aguardando que a Yurici os convide para entrar. Após todos acomodados em seus lugares, inclusive os pacientes, as jaçanãs colocam as moças nos pés de sol. O comandante toca a campainha e a corpo de samaritanos, magos e indianos partem para o oráculo, a fim de trazerem a divina. Novamente, o ariano estendeu suavemente a mão da divina e próximo ao primeiro degrau da rampa, emite: salve Deus, a minha missão é o meu sacerdócio, Jesus está comigo. Em seguida, saem com a corte em direção à cruz do caminho. Ritual: o comandante vai até o portão, recebe a divina e a conduz até o trono. O ariano se coloca atrás da divina, o comandante descruza as atatadas e volta à sua posição no centro do ordenar e fala: salve Deus, remissão. Depois emite a lei da cruz do caminho, veja o livro de leis. Neste momento, uma forte corrente magnética se manifesta nos mestres de luz, porém sem incorporações. Caso haja pacientes na seta, os mestres de luz lá postados incorporarão seus métodos de cura silenciosamente. Os demais pares fazem o cruzamento das moças. O doutrinador eleva as mãos e o Abará faz o cruzamento à frente. Após 3 minutos de manifestação da corrente magnética, o comandante agradece falando: graças a Deus. A seguir, o comandante vai até a presença da divina e faz o convite para a incorporação de Mãe Iemanjá. Os participantes começam a emitir o mantra de Mãe Yara e com voz baixa, para que o canto do terceiro século seja ouvido por todos. Uma Yurici inicia o canto do terceiro século. A outra Yurici conduz os pacientes, iniciando pelo que se encontra na seta, se houver, para se servir do sal e fazer a reverência à Mãe Iemanjá. Em seguida, são conduzidos ao portão e liberados.
Após os pacientes, são convidados os 2 pares de mestres que estão na seta, seguidos pelos pares de mestres que se encontram no altar. Alternadamente, à direita e à esquerda, ou vice-versa. Logo em seguida, as missionárias. Primeiro as que estão em serviço e em seguida as que estão no fundo do altar farão a reverência. Fim do canto do terceiro século pela heresia, a mesma é conduzida a tomar o sal e fazer a sua reverência à mãe Iemanjá, seguida pelo comandante e pelo ariano que, logo atrás, se posta em frente à mãe Iemanjá. O comandante agradece a presença de mãe Iemanjá e aguarda a desincorporação sem pressa. Em seguida, o comandante e o ariano pegam as mãos da divina e a conduzem para seu serviço do vinho, na seguinte ordem. Primeiro o comandante e o ariano, simultaneamente. Em seguida a divina, auxiliada pelo comandante e pelo ariano. Logo após as Uricis, os 2 pares que ficaram na seta e as missionárias que serviram no altar. Ao se servirem do vinho, se posicionam na rampa do altar, tendo à frente o comandante e o ariano, seguidos da Urici e da divina. Após a Urici retirar a placa da divina, o comandante retira-lhe o véu, entregando-o a Urici. As missionárias, após tomarem o vinho, colocam-se na mesma ordem de entrada, ficando os 2 pares de mestres que trabalharam na seta logo atrás. As samaritanas, concluindo o serviço do vinho, vão para a frente do cortejo. A Murici abre o portão e inicia-se a jornada com a corte saindo. A Murici fecha o portão e toma o seu lugar no cortejo que segue passando pelo Pai Seta Branca, circula a mesa evangélica, passa pelo altar, terminando no Castelo dos Netos, quando o trabalho está terminado e todos estão dispersados. Prisioneiros, os mestres e ninfas que participarem deste trabalho na roupagem de prisioneiros para a corte, para que, ao se aproximar a hora do trabalho, não fique procurando mestres que, às vezes, são forçados a participar. Os mestres recepcionistas devem verificar se os pacientes foram encaminhados pelas entidades. Salve Deus! Meus irmãos, como vocês puderam ver, nós, junto ao tribunal aqui, nós tiramos aquela situação que no passado ficou confusa, se cruza a morte, se cruza o braço, se cruza isso, está bem claro, bem definido, para que vocês possam colocar em prática. Eu convido o mestre Carlos Magno para comentar sobre o verso. Salve Deus, trabalho de Randi. Histórico. O Randi tem grande efeito curador, tanto no físico como no etérico. Ali atuam as forças da legião do Divino Mestre Lázaro, envolvendo o reino central, o Cavaleiro da Lança Lilás, o Cavaleiro da Lança Rósea e o Cavaleiro da Lança Vermelha. Formação. Esse trabalho só poderá ser realizado em tempos que disponham de corrente mestra. Para participarem, os mestres e ninfas deverão estar de indumentária. Sendo assim, a condição mínima para se participar desse trabalho é que os mestres e ninfas que nos emitirão sejam elevados. O Randi é formado por 16 mestres adjuração, sendo um para coordenar, um para defumar, 4 lanças que emitem, 3 cavaleiros, seixos que emitem, e 7 mestres adjuração. Se o mestre não estiver na posição de emitir, poderá ser só elevado. 7 ninfas lua, sendo que apenas uma emite, a ninfa do Cavaleiro da Lança Lilás. 2 ninfas sol, sendo que a que fica à frente do Cavaleiro da Lança Vermelha emite. 2 mestres arjanãs,
sendo o que fica à frente do cavaleiro da lança vermelha, emite. Posições. O primeiro mestre reino central, Ao lado direito da entrada do templo, emite. posição número 2, Primeiro cavaleiro da lança lilás, que costa para a entrada do templo, também emite. posição número 3, Primeiro cavaleiro da lança vermelha, ao lado esquerdo da entrada do templo, emite. 4, Primeiro cavaleiro da lança rósea, de frente para a entrada do templo, emite. 5, Cavaleiro da lança lilás, à esquerda do primeiro cavaleiro da lança lilás, emite. 6, Cavaleiro da lança vermelha, à esquerda do primeiro cavaleiro da lança vermelha, emite. 7. Cavaleiro da lança rósea, à esquerda do primeiro cavaleiro da lança rósea, emite. posição 8, Cavaleiro de Oxóssi à direita do primeiro cavaleiro da lança reino central. posição 9, Cavaleiro de Oxóssi à esquerda do cavaleiro da lança rósea, faz o cruzamento com os braços esticados na altura dos ombros, mão esquerda sobre a direita. posição 10, Cavaleiro de Oxóssi à esquerda do primeiro cavaleiro da lança reino central. 11. Nifa-lua à esquerda do cavaleiro de Oxóssi, 10. Faz o cruzamento com os braços esticados na altura dos ombros, mão direita sobre a esquerda. 12. Cavaleiro de Oxóssi à direita do cavaleiro do lança lilás. 13. Nifa-lua à direita do primeiro cavaleiro da lança vermelha. Posição de número 14. Cavaleiro de Oxóssi à direita da Ninfa-lua, 13. 15. Ninfa-lua à esquerda do cavaleiro da lança lilás. Faz o cruzamento com os braços esticados na altura dos ombros. 1. Ninfa-lua atrás do primeiro cavaleiro da lança rósea. 22. Nifa-sol à frente do primeiro cavaleiro da lança reino central. 23. Ajanã à frente do primeiro cavaleiro da lança reino central. 24. Nifa-sol à frente do primeiro cavaleiro da lança vermelha, emite. E finalmente, posição 25. Ajanã à frente do primeiro cavaleiro da lança vermelha, emite. Todos os componentes na formação do ranking foram numerados. Qualquer dúvida, recorra ao desenho no livro de leis. O trabalho. Os mestres e ninfas se organizam e ocupam seus lugares. O comandante ou o coordenador distribui as lanças aos representantes das lanças reino central, lilás, vermelha e rósea. O ranking cor montado deverá ter a forma de uma elipse. Todos prontos, o comandante pede ao coordenador que conduza os pacientes para o trabalho. Este verifica se os mesmos forem recomendados pelas entidades para passarem no ranking, convida-os para que se organizem e os conduza até os bancos. Tem prioridade para se posicionar na maca o paciente que tiver dificuldade para se locomover. O número de pacientes deve ser ímpar, desde que não ultrapasse a formação elíptica dos mestres participantes. 1, 3, 5 ou mais. Tudo pronto, o coordenador dá o sinal para o primeiro mestre reino central, que dá início ao trabalho. O comandante inicia o trabalho fazendo breve saudação e orientando os pacientes para que, no decorrer do trabalho, mantenham suas cabeças erguidas, olhos abertos, mãos espalmadas sobre os joelhos, com as palmas voltadas para cima
e que se houver algum meio de incorporação desta ou de outra doutrina que não dê acesso às suas entidades para que obtenha o melhor benefício desse trabalho. O mestre responsável deverá proporcionar a defamação do ambiente tão logo os pacientes ocupem seus lugares, procedimento este que deverá ser repetido no mínimo por mais 2 vezes, principalmente quando das incorporações das entidades. Ritual. Todos em seus lugares, o comandante convida os mestres das lanças para que entreguem as mesmas às suas ninfas. Estes viram-se pelo lado esquerdo, segurando a lança com a mão esquerda. A ninfa recebe a lança com a mão direita. Após a entrega das lanças, o primeiro mestre reino central convida a todos para que formem a corrente. A corrente é formada quando os mestres e ninfas, de mãos dadas, elevam os braços até a altura acima dos ombros. O comandante também ergue os braços, mas não fecha a corrente. Todos participam da corrente, exceto os 2 mestres ajanães, as 2 ninfas sol e as ninfas lua, que estão atrás dos mestres das lanças. Após alguns instantes de concentração, o comandante diz: "Salve Deus", para dar início ao ritual, momento em que a corrente é desfeita. Na sequência, o primeiro mestre reino central faz o canto de abertura, veja o livro de leis, e convida a seguir os seguintes mestres para emitirem: segundo cavaleiro da lança lilás, cavaleiro da lança lilás, terceiro cavaleiro da lança vermelha, cavaleiro da lança vermelha, quarto cavaleiro da lança rósea, cavaleiro da lança rósea, cavaleiro Ajanã, à frente do primeiro cavaleiro da lança vermelha. Ninfa sol adjuração, à frente do primeiro cavaleiro da lança vermelha. Ninfa lua do lança lilás. Neste momento, volta a falar o cavaleiro Ajanã, que emite a prece do Apará. Após o cavaleiro Ajanã fazer a prece, todos os doutrinadores fazem uma elevação. Durante as emissões, o mestre coordenador deverá estar ao lado dos cavaleiros e ninfas que forem emitir, para auxiliá-los se necessário. Em seguida, os mestres lua incorporam os médicos e as sereias. Os mestres cantam o hino das ninfas. Terminado o hino, as entidades desincorporam e os doutrinadores fazem 3 elevações. Encerramento. Após as 3 elevações, o trabalho é encerrado com a prece Simiromba. Prisioneiros. O prisioneiro pode participar desse trabalho, mestres e ninfas, mas não no reino central, comandante. Os mestres e ninfas que participarem desse trabalho, na roupagem de prisioneiros, anotam 500 bônus. Observações. Estando no comando adjunto arcanos, as ninfas e mestres deverão registrar no final de suas emissões em missão especial do adjunto, caso não seja seu adjunto maior. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. O fato de ter um arcano veterano fazendo comentários sobre o trabalho deu-se em função da comissão elegerem o nosso querido Orixá pela convivência que ele tem com esse trabalho. Salve Deus, mestre, e boa sorte. Salve a Deus. Trabalho leito magnético. O leito magnético é um trabalho
elevado poder desobsessivo e curador, realizado com a presença dos 4 cavaleiros, que são: primeiro cavaleiro da lança reino central, primeiro cavaleiro da lança vermelha, primeiro cavaleiro da lança rósea e o primeiro cavaleiro da lança lilás, formando uma gigantesca malha magnética, como se fosse uma grande cúpula de cristal que vai se formando pelas emissões e cantos dos mestres ninfas, alcançando sempre limites muito além do tempo. Necessita-se de muita concentração e disciplina para que as emissões possam alcançar o mais alto que puderem. Formação do trabalho. Este trabalho só poderá ser realizado em tempos que disponham da corrente mestra. O leito será formado por um coordenador, um mestre adjuração, que é o comandante, 3 mestres de adjuração para as lanças vermelha, lilás e rósea, com suas respectivas ninfas lunas. Um mestre Ajanã e sua ninfa sol. 14 mestres adjurações com suas respectivas ninfas, sendo 5 à direita e 5 à esquerda do primeiro cavaleiro da lança reino central. 1 à direita, 1 à esquerda do primeiro cavaleiro da lança rósea. 1 à direita e 1 à esquerda do primeiro cavaleiro da lança lilás. 2 darmochintos, formando as balizas que conduzirão as ninfas representantes das falanges missionárias para fazer o canto no Alidá. 2 samaritanas para servir ao fim. Pelo menos 11 missionárias como representantes das falanges missionárias. Os cavaleiros de Oxóssi, que estão à direita, terão suas ninfas à esquerda, e os cavaleiros de Oxóssi que ficarem à esquerda terão suas ninfas à direita. Horário. O início do trabalho deverá ser a partir das 19 horas. O ritual. O adjunto que for comandar o leito magnético inicia o trabalho com uma breve harmonização. Em seguida, faz a abertura do trabalho com a chave evangélica. As samaritanas, logo após a abertura, servem o vinho aos cavaleiros na seguinte ordem: primeiro, o cavaleiro da lança reino central, em seguida, o primeiro cavaleiro da lança vermelha, logo após, o primeiro cavaleiro da lança rósea e, por último, o cavaleiro da lança lilás. Em seguida, o primeiro cavaleiro da lança reino central começa a chamar as ninfas que farão a emissão e o canto das suas falanges missionárias com as seguintes chaves: meu mestre, primeiro cavaleiro da lança vermelha, adjunto tal, 7º raio de oração Arcanos Ramo 2000 ou raio de oração Ramo 2000. Mestre tal, traga até aqui a ninfa sol Murici e que forme o seu canto universal. Após a chamada do primeiro cavaleiro da lança vermelha, responde: meu mestre, primeiro cavaleiro da lança reino central, adjunto tal, 7º raio de oração Arcanos Rama 2000 ou raio de oração Rama 2000, mestre tal. Jesus divino e amado mestre, nos conceda a graça deste trabalho pelo meu amor, pelo nosso amor. Envio todo este magnético em benefício dos encarnados e desencarnados
desta ordem na lei do auxílio, e para que eu possa libertar essas forças sem medo, chamo aqui, na minha presença, a Nifasol Yudici com /0/ Salve Deus. A Nifa Yudici, posicionada ao lado do primeiro cavaleiro da lança vermelha, emite: Salve Deus, meu mestre, primeiro cavaleiro da lança reino central, adjunto tal, 7º raio de oração arcano Sama 2000, mestre tal, eu faço a sua emissão e no final da emissão parto com /0/ Salve Deus. Em seguida, a ninfa Darmochintos conduzem a ninfa até o aledar e, junto ao cavaleiro da lança reino central, emite o canto da falange. Finalizando o canto, a ninfa dirige-se ao lança reino central com as seguintes palavras: peço licença a vossa mercê para me retirar. Em seguida, as balizas conduzem a ninfa de volta ao seu lugar, com exceção da missionária Murubaisi e Jassanã, que ficam no aledar, ao lado, a Murubaisi ao lado direito e a Jassanã ao lado esquerdo do primeiro cavaleiro da lança reino central. E o cavaleiro da lança reino central continua a chamada das ninfas, representantes das falanges, para emitirem na seguinte ordem: a Nifasol Yudici, a Darmochinto, Murubaisi, Samaritana, Ariana, Madalena, Franciscana, Roxana, Tupinambás, Narayama, Cigana Aganara, Cigana Tagana, Agulha Ismênia, Caissara, Niatra, Nitiama, Grega, Maia, Yuricilua, Aponara e, finalmente, a missionária Jassanã. Após a emissão e o canto de todas as ninfas escaladas, o primeiro cavaleiro da lança reino central emite a lei do leito, lei de Jubileis. Em seguida, ao canto, o primeiro cavaleiro da lança reino central reclama a presença do primeiro cavaleiro da lança vermelha, que faz o seu canto. Veja também no livro de leis. Após o canto, o primeiro cavaleiro da lança reino central começa a chamar os cavaleiros de Oxóssi, que emitirão juntamente com suas ninfas. Vede livro de leis. E na seguinte ordem: primeiro cavaleiro de Oxóssi à direita do reino central, primeiro cavaleiro de Oxóssi à esquerda do lança reino central, segundo cavaleiro de Oxóssi à direita do reino central, segundo cavaleiro de Oxóssi à esquerda do reino central, e assim sucessivamente, intercalados, vão sendo convocados até o quinto de cada lado. Após chamar o quinto cavaleiro de Oxóssi à esquerda do reino central, o primeiro cavaleiro da lança vermelha chama o primeiro cavaleiro de Oxóssi à esquerda do lança rosa. Em seguida, o cavaleiro de Oxóssi à direita do lança lilás. Os cavaleiros de Oxóssi chamados com suas respectivas ninfas reportam ao primeiro cavaleiro da lança vermelha e não ao primeiro cavaleiro da lança reino central. Em seguida, o primeiro cavaleiro da lança reino central chama cavaleiro de Oxóssi à direita do lança rósea. Em seguida, o cavaleiro de Oxóssi à esquerda do lança lilás. Os cavaleiros de Oxóssi chamados com suas respectivas ninfas reportam ao primeiro cavaleiro da lança reino central.
Em seguida, o primeiro cavaleiro da lança reino central chama o primeiro cavaleiro da lança rósea para que emita o seu canto. Vede o livro de Leis. Após o canto do lança rósea, o primeiro cavaleiro da lança reino central chama o primeiro cavaleiro da lança lilás para que emita o seu canto. Vede livro de Leis. Após o canto do lança lilás, o primeiro cavaleiro da lança reino central chama o cavaleiro Ajanã. Também vamos consultar o livro de Leis, né? O mestre Ajanã responde com sua emissão em canto do leito, que está no livro de Leis. O encerramento. Os mestres doutrinadores pegam as lanças e as ninfas se posicionam em frente aos doutrinadores. Os coordenadores devem orientar as missionárias Sol para que peguem as lanças das missionárias Luas para que estas também se preparem para as incorporações. Terminado o canto do cavaleiro Ajanã, os mestres Luas incorporam o povo na cachoeira e as sereias de Iemanjá, e os doutrinadores emitem o hino das ninfas. A seguir, todos desincorporados emitem o mantra Samiroma. Após o mantra, o comandante fala: em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. Prisioneiros, todos podem participar deste trabalho na roupagem de prisioneiro, exceto o comandante e as ninfas representantes das falanges missionárias. O prisioneiro deve anotar 1000 bônus em seus cadernos. Observações. Estando no comando um adjunto arcano, os cavaleiros e ninfas deverão registrar no final das suas emissões em missão especial do adjunto tal, caso não seja o seu adjunto maior. O vinho servido pela samaritana somente aos mestres lanças reino central, primeiro cavaleiro da lança vermelha, primeiro cavaleiro da lança lilás e o primeiro cavaleiro da lança rósea. Se houver mestres adjuntos arcanos presentes no ritual do leito, além dos mestres acima citados, também deverão ser servidos do vinho. As ninfas que fazem os cantos nas falanges não devem servir aos cavaleiros de Oxóssi. Todas as ninfas deverão estar portando lanças, com exceção da ninfa Sol e Ulissi. Durante o ritual, todos podem sentar, com exceção dos lanças. Salve Deus. Deriva, mestre. Salve Deus. Angical. Histórico. O angical é um trabalho realizado especificamente para a passagem de espíritos cobradores. O nome angical deriva de um arraial que existia no sul da Bahia, primeiramente chamado Abóboras, existindo neste local as fazendas Três Coqueiros e dos Ferreiras. Neste arraial e redondezas, no período do Brasil Império, milhares de espíritos encarnaram, provocando grandes desatinos, gerando tristes karmas, haja visto os dramas desenvolvidos no palco da vida escrava. Nossos mentores, alcançando a condição mediúnica, autorizou esse trabalho, adequado para a vida desses espíritos, com os quais contraímos débitos para a rica oportunidade do reajuste. Então eis porque Deus nos confronta frente a frente com as nossas vítimas do passado e delas ou por elas, inconscientemente,
sentimos na carne o que as fizemos sentir. Hoje, nos tempos do amanhecer, os mais esclarecidos buscam os que ainda estão nas trevas ou no alcance de suas cobranças. Agem, se esclarecem e se voltam para Deus. Horários. Esse trabalho é realizado uma vez por mês, sendo sempre na segunda-feira, mais próxima do dia 13. Veja calendário distribuído pela coordenação. Os templos do amanhecer deverão realizar o angical na mesma data e horário do tempo mãe. Horário de abertura, entre 21h30 e 22 horas. Mestrado. Os mestres e ninfas só poderão participar deste trabalho após a elevação de espadas. Uniformes. Mestres. Calça marrom do uniforme de jaguar, camisa xadrez de manga comprida, placa de identificação do mentor, preto velho ou princesa e fita. Ninfas. Saia estampada ou de chita com fundo escuro, godê duplo, lisa. Blusa preta do uniforme de jaguar, sem moças. Placa de identificação do mentor, preta velha ou princesa e fita. Formação do trabalho do angical. Este trabalho só poderá ser realizado em templos que disponham de corrente mestra. Os pares se distribuem nos bancos a partir da entrada do templo e nos tronos. Um comandante ou mais, designado pelo dirigente ou escalado previamente para comandar a mesa evangélica, convida aqueles que desejarem participar da mesa para se posicionarem naquele setor, aguardando instruções do comandante. A mesa deverá funcionar tantas vezes quanto possível. No decorrer do trabalho, os faróis da mesa deverão estar ocupados para o funcionamento da mesma, com revezamentos. Não havendo possibilidade de abertura da mesa, após 15 minutos de abertura do trabalho, os faróis serão dispensados. Só é permitido incorporações em lugares visíveis pelo dirigente, em frente e nas laterais do radar. Ritual. Na abertura, os mestres emitem mantras. O dirigente do radar faz as recomendações convencionais, solicita a recepção, que fecha a porta do templo parcialmente, e aos mestres que entrem em sintonia com seus mentores. Quando da harmonização feita pelo comandante, deve-se conscientizar, principalmente àqueles que estão participando pela primeira vez, da grande oportunidade deste reencontro e do propósito deste trabalho. Em seguida, faz a abertura do trabalho da seguinte forma: faz uma breve harmonização, emite o mantra Pai Nosso, depois fala louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes, abre o trabalho com a chave, veja livro de leis. Após a abertura, o dirigente solicita ao comandante da mesa evangélica que dê início à abertura da mesma. Observação: a mesa evangélica não precisa ser, necessariamente, o primeiro trabalho a ser realizado pelos mestres. O radar deverá permanecer ocupado durante o trabalho pelo dirigente ou por outro mestre por ele designado. Encerramento. Não há encerramento na pira nem coletiva. Os mestres, ao final do seu trabalho, estão liberados. O horário do encerramento é entre 24 horas, meia-noite e 1h da manhã. Prisioneiros. Os prisioneiros poderão pedir bônus até 1h antes do início do trabalho. Observações. Não será permitida incorporações nos castelos. Na impossibilidade dos mestres participarem da abertura do trabalho, os mesmos deverão se dirigir à pira, fazer sua preparação sem a necessidade de circular na parte evangélica. Não há necessidade de ionizar o apará, contudo, o passe magnético é indispensável.
Os recepcionistas escalados para o Angical deverão estar usando o uniforme de Jaguar ou de Angical, com o radar de identificação. O acesso dos mestres ao templo é controlado pelos recepcionistas. Se não realizar o retiro do dia, o templo não poderá ter o Angical. Não há incorporações de ciganos, só pretos velhos e pretas velhas. Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus, Sessão Branca. Janeiro. Irei sempre nas matas frondosas do Xingu, em busca das mais puras energias, para o conforto e harmonia da cura do espírito e desenvolvimento material de nossas vidas. Força de Xingu, força vital extracósmica. Horários. Este trabalho é realizado uma vez por mês, sendo sempre na segunda-feira, mais próxima do dia 21. Veja calendário distribuído pela coordenação. Horário de abertura, 22 horas. Mestrado. A condição mínima para o mestre participar desse trabalho é ser iniciado. Casos excepcionais devem ter autorização por escrito dos trinos triadas presidentes. Uniforme. Mestre e ninfas deverão estar usando uniforme branco. Formação. Este trabalho só poderá ser realizado em templos que disponham de corrente mestra. O dirigente posicionado no radar orienta os mestres que se sentem aos pares, a partir da entrada até a frente dos tronos, tronos vermelhos, tronos amarelos e parte evangélica. O dirigente também deverá esclarecer que casais devem evitar ficar isolados do conjunto e que há uma incorporação de espíritos encarnados. O mestre Luapona poderá incorporar, desde que o dirigente organize o trabalho de tal forma que ele possa ter assistência, por exemplo, colocando respeitosamente um doutrinador entre dois aparás. Informar que, mesmo não entendendo as palavras dos índios, procure o máximo de diálogo e, consequentemente, a manipulação de energia e, com amor, procurar conversar com o índio. O dirigente deverá solicitar aos aparás que, ao se posicionarem para incorporar, já devem manter as mãos fechadas, ficando assim durante a incorporação, pois esta postura evita o risco de interferência dos sofredores desencarnados. Em nenhuma hipótese poderá haver manifestação de espíritos sofredores desencarnados. O dirigente pede ao recepcionista que encoste a porta do templo, faz uma breve harmonia e emite o mantra Pai Nosso. Ritual. Tempo para manifestação dos indígenas. Um mínimo de 10 minutos e um máximo de 15 minutos. O dirigente pede aos mestres que mentalizem as matas, as margens de um rio caudaloso, a cachoeira, os índios deitados em redes ou esteiras. Quando da harmonização feita pelo comandante, deve-se falar da conscientização e do propósito desse trabalho, já que trata-se de incorporação de vivos, principalmente para aqueles que estão participando pela primeira vez. Sentindo o ambiente perfeito, pede aos aparás que soltem as incorporações. O comandante permanece no radar concentrado em seus mentores e no trabalho. O dirigente poderá convidar alguns mestres sol-aponas para que durante as incorporações percorram o templo, observando e, se necessário, orientando com amor e respeito. Encerramento. Completado o tempo de incorporação, de 10 a 15 minutos, o dirigente toca a sineta e os aparás desincorporam. Os índios são preparados pelos mentores a obedecerem às ordens do comando para incorporar e desincorporar. Se houver necessidade, o doutrinador ao lado do apará agradece a presença do índio. Todos desincorporados
O comandante aguarda alguns instantes para a concentração de todos e dá início à contagem. No decorrer da contagem, deverá cessar no tempo toda e qualquer movimentação. Após o trabalho de contagem, os mestres estão liberados. Prisioneiros. Prisioneiros só poderão pegar bônus até 1 hora antes do início do trabalho. Observação. O comando desse trabalho no Templo-Mãe é de responsabilidade do executivo ou de um mestre por ele designado. Nos tempos do amanhecer, esse trabalho só poderá ser realizado após prévia autorização do coordenador dos tempos do amanhecer e será comandado pelo presidente ou por um mestre por ele designado. Em casos excepcionais, estudiosos, pesquisadores e jornalistas, sem direito a fotografar ou transitar no interior do templo, podem ficar em um dos castelos e assistir ao trabalho. O mestre ou a ninfa só é considerado Xingu autorizado, sendo iniciado e após participar no mínimo de 3 sessões brancas. Se não realizar o retiro do dia, não poderá ter a sessão branca. Não há atendimento a pacientes. Salve Deus. São Deus, meus irmãos, ainda com relação à sessão branca, se porventura no encerramento permanecer o índio incorporado, reabra novamente o trabalho e tudo será resolvido. Uma outra situação que surgiu nessas reuniões e com muito carinho, zelo, os mestres que participavam comigo, pediram também que convidássemos o Silvério para proceder aqui, para gravar e também para ensinar a puxada e o Silvério. Salve meus mestres, a pedido do Trimajarã, vai ser feita a puxada, a limpeza e a chave de elevação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Batalá, ó Batalá, entrego neste instante mais esta ovelha para o teu redil. Na lei do auxílio, as mais perfeitas curas desobsessivas. É um trabalho que exige mais precisão e maior cuidado. É bem mais cômodo não abrir o retiro do que abrir fora do horário. O retiro tem 3 tempos: evangélico, iniciático e kardecista. No primeiro intercâmbio, estas forças se alternam em horários precisos. No segundo intercâmbio, as forças se cruzam e a corrente mestra passa a se deslocar. Horários. Os retiros são regidos por manhante, que recebe e emitem em 3 horários exatos. Primeiro intercâmbio, das 10 às 12 horas. Segundo intercâmbio, das 15 até aproximadamente às 20h30. No intervalo das 12 às 15, o radar entregue ao recepcionista do dia para que providencie mestres para revezarem até a abertura do segundo intercâmbio. Ritual. Sabendo que o plano espiritual já dispõe de ambiente pronto, 30 minutos antes da abertura do retiro, os mestres dirigentes deverão estar no interior do templo para os preparativos e harmonia. Os médios que se dispõem ao retiro devem chegar antes das 10 horas, se harmonizando e em seguida dirigem-se à parte evangélica, se posiciona em fila e emitem mantras. Faltando 15 minutos para as 10 horas, toca-se a sirene 3 vezes, um toque curto
um médio e um longo. E às 10 horas, ou alguns segundos antes, os dirigentes perfilados em frente à pira dão início à abertura. No momento da abertura do trabalho, deverá cessar toda e qualquer movimentação no interior do templo. Ao sinal do primeiro comandante, os médios começam a emitir o mantra manhante. Neste momento, o primeiro comandante faz a sua preparação, seguido da chave de tapi, ato repetida pelo segundo e pelo terceiro comandante. Em seguida, ninfas e mestres se intercalam, fazendo suas preparações, concluindo com os cruzamentos na parte evangélica. O primeiro dirigente senta-se no farol-mestre, ladeado pelos outros dois, formando uma perfeita sintonia entre si e com seus mentores. Já dispondo de médios suficiente para a formação da mesa, dá início à formação da mesa, iniciado pelos faróis. Formada a mesa, o primeiro dirigente coloca-se de pé, tendo ao seu lado direito o segundo comandante e no lado esquerdo o terceiro comandante. No retiro, os dirigentes são soberanos, e estando um ou mais arcanos participando do mesmo, o comandante, após a abertura do primeiro e segundo intercâmbio, pede que os mesmos se dirijam à pira e façam suas emissões em conjunto para que o retiro se torne especial. Abertura. O primeiro comandante faz uma breve harmonização, emite o Pai Nosso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes, chave de abertura. Segundo comandante, chave de abertura. Terceiro comandante, chave de abertura. Primeiro comandante, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Logo após, o primeiro comandante convida o terceiro para ler uma passagem do Evangelho que poderá ou não ser comentada. Observação: para se abrir a mesa evangélica, após a entrega da energia, o Evangelho deve ser lido antes da abertura do mesmo. O trecho do Evangelho pode ser lido pelo terceiro comandante e pode ser comentado por um ou três, um dos mestres convidados. Em seguida, os dirigentes passam o comando da mesa para o comandante da mesma e dirigem-se para o radar. Havendo necessidade de se ausentar do templo, devem se organizar de modo que o radar possa contar sempre que é possível com 2 dirigentes. Após a realização da mesa evangélica, os médios se dirigem para a linha de passe, onde um comandante estará disponível para realizar o trabalho e atender os pacientes. Havendo médio suficiente, a mesa continuará funcionando. Observação: no primeiro intercâmbio, só funciona a mesa evangélica e a linha de passe. Os pacientes só são encaminhados para o trabalho de linha de passe. Havendo paciente com necessidade de um atendimento maior, deve ser orientado para aguardar a abertura do segundo intercâmbio, às 15 horas. Ao final do primeiro intercâmbio, às 12 horas, faz-se a prece do equilíbrio e o mantra Simiromba. Às 15 horas, será aberto o segundo intercâmbio, funcionando os trabalhos em função da estrutura do templo. Observação: os comandantes que se encontram no radar devem se manter concentrados e em silêncio. Se houver necessidade de atender alguém, deverá sair do mesmo. Encerramento: o retiro encerra com o mantra Noite de Paz. No encerramento, o comandante pede à recepção que toque a sirene e convida a todos os participantes daquele trabalho para se dirigirem à pira e emitirem mantras, preparando o ambiente para o encerramento. Os comandantes se dirigem à pira, o primeiro se posicionando de frente à mesma, o segundo à sua direita, o terceiro à sua esquerda e o comandante dá o sinal para emitir Noite de Paz. O primeiro comandante faz uma breve harmonização, emite o Pai Nosso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes, chave de encerramento. Segundo comandante, chave de encerramento. Terceiro comandante, chave de encerramento. Primeiro comandante, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Observações: o médium elevado deve fazer no mínimo o retiro por mês. O dirigente
comandante do retiro não deve se afastar do templo, a não ser por motivo de necessidade e por curto prazo. A escala do retiro no templo-mãe é de responsabilidade do trino executivo e dos demais templos do presidente do mesmo. Quando eu falei sobre comentar o trecho do Evangelho, é o terceiro comandante ou alguém convidado pelo primeiro comandante. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Naquelas orientações sobre a formação do templo, naqueles 3 estágios, convivendo com vocês, embora cada um dos senhores no afã de servir na lei do amor, nós, de certa forma, esquecemos uma coisa muito importante em nossa vida, que mais tarde eu vim a ser alertado pelo executivo, que o retiro é para o médium. E muitas vezes nós estamos correndo na lei do auxílio, e assim como os senhores foram formados, mas o nosso corpo mediúnico poderia estar sofrendo pela falta do retiro. Lembrando ainda que o encerramento do retiro e a distribuição dos bônus sem querer entrar na individualidade de ninguém é exatamente no momento da noite de paz. Eu vou vir do mestre Carlos Magno para falar sobre imunização. Imunização. Histórico. Existem casos determinados em determinadas falanges, ou mesmo legião de espíritos sofredores, que vez por outra vem portando enfermidades com vírus de contaminação coletiva. Esse trabalho nos imuniza dos possíveis efeitos. Material utilizado: uma ânfora e uma rosa plástica vermelha. Formação do trabalho: um comandante, mestre adjuração, um mestre ajanã, centurião, 4 ninfas samaritanas, 2 para a ânfora e 2 para o sal e o perfume. Ninfas sol e lua, com indumentárias prisioneiras ou não. Observação: o comandante e o ajanã poderão estar uniformizados de jaguar ou de branco, porém com uniformes iguais. Horários: início a partir das 15 horas, encerramento até às 18 horas. Dias de funcionamento: quartas, sábados e domingos. Ritual: o comandante reúne os médios que participarão deste trabalho no Castelo dos Devas ou outro local determinado. Reunido o grupo, forma a fila magnética e segue o cortejo tendo o comandante, seguido do ajanã, samaritanas e demais ninfas, 2 a 2, na ordem comum aos demais rituais. Saindo do local da reunião, emitindo mantras, vai até a frente do Pai Seta Branca, para e emite o hino de Pai Seta Branca. Continuam a jornada, sempre emitindo mantras, no sentido do ponteiro dos relógios. Passa pela pira, contorna a mesa evangélica, percorre os sandais até o Castelo dos Devas, ou linha de passe, onde todos se acomodam. O comandante faz uma breve harmonização, esclarece sobre o trabalho, faz a chamada por ordem de falange e se dirigem à pira para a preparação e abertura do trabalho. Terminada a preparação, o comandante se posiciona em frente à pira, tendo à sua direita o ajanã e à esquerda as 2 samaritanas, da ânfora e da bacia. As demais ninfas se posicionam próximo às samaritanas. O comandante dá o sinal para emitirem manhante e abre o trabalho usando a chave. Veja livros de lei. Em seguida pede ao ajanã que faça a sua emissão, seguido das 2 samaritanas da ânfora. Logo após, as demais ninfas fazem a sua emissão em conjunto.
Terminadas as missões, o comandante forma a fila magnética e segue para o Turigano ou linha de paz, e se anotizam na seguinte ordem: ninfas samaritanas, que enquanto se anodizam do sal e do perfume, vão se imunizando enquanto o comandante defuma o local. O comandante passa o braseiro para uma ninfa da corte, que de frente para as samaritanas vão se revezando. Após passar o braseiro, se anodiza e se imuniza, seguido pelo Ajanã e demais ninfas. Observações. Nos tempos que dispõe Turigano, o início da anodização e imunização da corte será feito no mesmo. Em seguida, o comandante autoriza o atendimento dos pacientes que já se encontram na fila. Continua a imunização dos pacientes que se encontram nas filas dos sandais com o seguinte roteiro: Cronos, cura, junção, indução e outros. Encerramento. Atendidos todos os pacientes e médios que se manifestaram, retornam à pira e o comandante encerra o trabalho com a chave. Veja o livro de leis. Prisioneiros. Todos podem participar desse trabalho na roupagem de prisioneiros: o comandante, o Ajanã e as ninfas. Os prisioneiros deverão anotar nos cadernos 1000 bônus. Observações. A condição de um templo para a realização deste trabalho é dispor da corte e ter o local da linha de paz, não importando a fase em que se encontra o templo. O Ajanã e as ninfas, ao fazerem suas emissões na pira, não precisa fazer os cantos. Um dos mantras específicos deste ritual é o hino da junção. Salve Deus. Convidamos a Junta Giovana Cíntia Luiz para comentar sobre os trabalhos de Avatar. Salve Deus. Avatar. Histórico. O Avatar é um trabalho de forças que deslocam eflúvios curadores da legião do grandioso mestre Lázaro. É também uma energia vital extraetérica manipulada na conduta de uma emissão. São forças centrífugas que podem fazer um fenômeno físico. É também uma força esparsa para os que gostam de brincar. Este trabalho engrandece muito o médium em sua vida material. Se muitos abrirem suas emissões, aumentarão suas heranças transcendentais e os fenômenos vão aumentando e iluminando. É um trabalho indiano dos homens andarilhos que diziam: no ciclo de uma batata tem um povo celestial, médicos, curandeiros, enfermeiros, negociantes, enfim, tudo o que o homem precisa na sua hora. O Avatar cura todas as dores. Formação do trabalho do Avatar. Os mestres se harmonizam com o mestre comandante ao lado do Turigano ou outro local designado. Aguarda a ordem do coordenador para se anodizarem no Turigano ou em outro local e sai para o local onde irão formar o Aledar. Fica a critério do comandante o número de pares, 5 ou mais, desde que seja um número ímpar, e a quantidade de trabalhos a serem realizados e os locais de realização. É desnecessário que os mestres façam a preparação na pira. Assim sendo, não há encerramento diante da mesma. O Ajanã poderá assumir o comando de um Avatar, contudo, não poderá ser feito um Avatar somente de Ajanãs. Nos tempos que dispõem de corrente mestra, o trabalho de Avatar deverá ser realizado de segunda a domingo ou nos dias de trabalho. Horários entre 10 e 12 horas e entre 15 e 19 horas. Ritual. O comandante vai à frente, tendo a ninfa ao seu lado.
Se houver a presença de ninfas missionárias com indumentárias que justifique uma corte, poderá ser formada em acordo com o comandante, que assume a posição na ordem comum aos demais rituais. Os mestres deverão formar o trabalho em forma de elipse. O comandante faz uma invocação, pedindo pelas forças necessárias, procedendo com as recomendações, e em seguida faz a sua emissão e canto, e em seguida a sua ninfa. Em seguida, o comandante pede ao casal, que está à sua frente, para fazerem emissão e canto em benefício deste trabalho de avatar. Na sequência, os demais pares, atendendo um comando, iniciando pelo lado que tem mais pares, fazem as suas emissões de cantos entrelaçados, proporcionando a formação de uma rede magnética. Sempre o jaguar, Sol ou Lua, é o primeiro a emitir. Os doutrinadores emitem o seu canto individual se tiverem, se não o canto do cavaleiro especial. As ninfas missionárias, pertencentes às falanges missionárias, emitem seus cantos, e as que não têm falange ou não estão com a indumentária da falange, emitem o canto da escrava do cavaleiro especial. Encerramento. Não há encerramento. Realizado o último trabalho, o comandante lidera os mestres onde estiver. Prisioneiros. Todos podem participar deste trabalho na roupagem de prisioneiro. O comandante, mestre doutrinador, ninfa lua, ajanã, ninfa sol. Os prisioneiros deverão anotar nos cadernos 1000 bônus. Observações. Os mestres ou ninfas que não puderem participar da anodização no início do trabalho, anodizam-se individualmente, apresentam-se ao mestre comandante e solicitam a permissão e participam dos trabalhos que puderem. Se algum casal necessitar sair sem atender o número de trabalhos objetivados pelo comandante, pedem permissão para sair, vão ao Turigano ou um local apropriado, fazem uma breve harmonização e estão liberados. O avatar é válido por uma consagração perfeita. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Nesse trabalho, possivelmente, olhando o livro de leis, vamos encontrar uma pequena distorção. Contudo, por orientação do meu mestre Jaguar, o avatar no tempo mãe já há muito e muito tempo vem sendo realizado assim. Salve Deus, eu convido o mestre Zilcio para falar sobre o avatar bifalante missionário. Salve Deus, avatar das falanges missionárias. Histórico. O avatar é um trabalho de forças que deslocam eflúvios curadores da legião do grandioso mestre Lázaro. É também uma energia vital extraetérica manipulada na conduta de uma missão. São forças centrífugas que podem fazer um fenômeno físico. É também uma força esparsa para os que gostam de brincar. Esse trabalho engrandece muito o médium em sua vida material. Se muitos abrirem suas emissões, aumentarão suas heranças transcendentais e os fenômenos vão aumentando e iluminando. É um trabalho indiano dos homens andarilhos que diziam: no ciclo de um avatar tem um povo celestial, médicos, curadores, enfermeiros, negociantes, enfim, tudo que o homem precisa na sua hora. O avatar cura todas as dores. Formação do trabalho. Os mestres e ninfas que irão participar do avatar reúnem-se no Turigano ou em um local apropriado. Se harmonizam e anodizam-se do sal e do perfume e partem para formar o aledar. Fica a critério da comandante a quantidade de trabalhos a serem realizados. Só poderá participar ninfas de uma mesma falange missionárias. A formação para se realizar esse trabalho é a ninfa comandante e seu mestre, um trio Juremar ou Iramar e sua ninfa.
3 ou mais ninfas centuriãs aponas. O avatar deverá ser formado com número ímpar de ninfas. Horários: entre 10 e 12 horas e entre 15 e 19 horas. Ritual: o grupo parte do Turigano ou outro local apropriado, com a seguinte informação: a ninfa comandante e seu mestre, o trino e a sua ninfa, demais componentes. A comandante deverá escolher o local e o grupo formará uma elipse. A ninfa comandante, após breve harmonização, faz a emissão e o canto de abertura, veja o livro de leis. Em seguida pede ao seu mestre que faça a sua emissão e o canto da individualidade, ou o canto do cavaleiro especial. A seguir, pede ao trino que faça a sua emissão e canto, em seguida a sua ninfa. Logo após, as demais ninfas designadas pela comandante, começando pelo lado de maior número, fazem a emissão e o canto de forma intercalada, formando uma rede magnética. Encerramento. Realizado o último trabalho, a comandante libera o grupo onde estiver. Não há encerramento. Prisioneiros. Ninfas na roupagem de prisioneiros não participam. O mestre da ninfa comandante e o trino solitário poderão estar na roupagem de prisioneiros. Prisioneiros deverão anotar nos cadernos 1000 bônus. Observações: para a manutenção diária deste trabalho, o primeiro ou o segundo mestre Devas farão as escalas e a primeira ninfa de cada falange escalam suas missionárias para o trabalho. Independentemente da escala, outras falanges missionárias, a critério de suas primeiras e dos mestres regentes, poderão também realizar o avatar, desde que seja previamente comunicado ao primeiro ou segundo mestre Devas. A ninfa comandante poderá ser Sol ou Lua. Na ausência de um mestre trino, Juremar ou Iramar, somente o mestre consagrado na condição de arcanos ou presidente do templo poderá proporcionar condições à sua realização. Salve Deus.